Olá, tudo bom? Esse artigo do Napadol, do grupo do Napadol lá de Harvard, eles usam uma técnica interessante de estimulação vagal. Só fazem a estimulação vagal durante a expiração. Nós temos dois grupos respiratórios, um está relacionado à atividade simpática, que faz a estimulação os músculos respiratórios superficiais, superiores, tá? E o grupo respiratório dorsal, que faz a estimulação do diafragma. E esse está ligado ao núcleo tardo solitário, que é uma atividade parasimpática. Então, tendo esse conceito em vista, em mente, eles fazem a estimulação do nervo vago somente durante a expiração, chama Ehavans. Tá? Então, a estimulação durante a expiração. Então, os artigos do Napadol geralmente seguem essa linha. Perfeito? Tem artigo desse mesmo grupo, né, em pacientes enxaquecosos, mostrando que com Hertz você diminui a atividade do locus coeruleus, que era o objetivo da pesquisa de 2019, certo? Neste estudo aqui, eles fizeram um pouco diferente. Eles pegaram pacientes, pessoas com fizeram estimulação do lado esquerdo da orelha, em cima do nervo vago, com 2, 10, 25 e 100 Hz. Nós sabemos, já pelos trabalhos do Han, tá, já da década de 90 lá para trás, tá, que cada frequência libera um tipo de neurotransmissor, tá, por exemplo, frequências de 100 Hz estimulariam dinorfinas A, que tem uma potência analgésica bem grande, só que com tempo de duração muito curto, de 2 a 4 horas. Quando você usa potências baixas, né, e médias, por exemplo, 2 e 15 Hz, 2 e 25 Hz, tá? 2 e 10 Hz, por exemplo, você está liberando encefalinas e beta-endorfinas. Então são estratégias diferentes, tá? Então tem que tomar cuidado com esse tipo de avaliação antes de tomar a decisão de estimular um paciente baseado no artigo. Bom, enfim, o que eles encontraram? Que com estimulação com 100 Hz e com uma potência mais alta, você tem um estímulo muito forte em todas as estruturas do tronco cerebral. Tá? Em pacientes saudáveis, que não tem uma lesão, não tem uma disfunção do núcleo de estresse, por exemplo, o locus coeruleus, essa estratégia pode ser bem interessante. Tá? Estimulações mistas ou randomizadas, ou mesmo com frequências mais altas, para você tirar a dor de uma maneira rápida. Tá? Mas em pacientes que tenham um excesso de atividade simpática, eu tomaria mais cuidado, usaria frequências bem mais baixas, frequências de 1 Hz na orelha, tá? Para não ter dissabor. Tá? Eu já tive pacientes com hiperatividade adrenérgica que usamos frequências não muito altas, de 15 Hz, por exemplo, e o paciente teve uma inversão e teve descarga de adrenalina bastante significativa. Tá? E é um paciente com hiperatividade simpática, hiperatividade de adrenalina. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Nem sempre a maior frequência é o mais indicado, ou a maior potência, o maior estímulo do tronco cerebral é o mais indicado. Tá? Mas de uma maneira geral, dá para você ter alguns insights do que está acontecendo no cérebro do paciente e tomar a melhor decisão terapêutica para cada pessoa. Tá? Uma medicina bem personalizada, no sentido, por exemplo, se eu for fazer uma estimulação elétrica, eu não tenho patologia nenhuma, tá? E for para tirar uma dor aguda, uma frequência de 100 Hz seria interessante. Num paciente fibromialgico ou com dor complexa regional, por exemplo, eu já ficaria com receio de utilizar, mesmo sabendo que esse estímulo aumenta bastante a atividade de núcleos cerebrais relacionados, de áreas cerebrais relacionadas com controle de dor. Mesmo sabendo disso, eu ficaria receoso. Beleza? Vale a pena o artigo e os artigos todos do Napadol. Quem tiver acesso e quiser se aprofundar no conhecimento, são artigos bem desenhados, bem legais. Aproveita, valeu. Bom estudo.
Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa pesquisa fascinante que foi atrás da sintonia perfeita para uma terapia muito promissora. É uma história sobre como encontrar a frequência ideal para conversar com o sistema nervoso do nosso corpo. E olha, os resultados são bem surpreendentes. A pergunta que move toda essa análise é essa. Será que um estímulo bem levinho, ali na orelha, pode mesmo ser ajustado para otimizar o funcionamento do nosso cérebro? É uma ideia poderosa e assim se está colocando ela à prova. E aqui a gente vê como essa ideia é testada na prática. Essa é a montagem para a estimulação transcutânea auricular do nervo vago, ou TAVNS. É um método totalmente não invasivo, são um eletrodo pequeno na orelha. A pessoa fica dentro de uma máquina de ressonância magnética funcional, o que permite aos cientistas verem a atividade do cérebro em tempo real. E um detalhe que faz toda a diferença, a estimulação é sincronizada com a respiração. Mas qual é o alvo exato dessa estimulação? Bom, trata-se de acessar uma das vias de comunicação mais importantes do corpo humano. O alvo é o famoso nervo vago. Pense nele como uma superestrada de informação que liga o cérebro a quase todos os nossos órgãos vitais. Ele tem um papel central em funções automáticas, como os batimentos do coração e a digestão, mas também influencia nosso humor e até a inflamação. É por isso que a ideia de hackear esse nervo é tão animadora. E aqui entra o desafio. Essa terapia, a TVNS, se mostrou muito promissora para tratar condições como depressão, dor crônica, epilepsia, só que os resultados variam demais de um estudo para outro. Isso levou os pesquisadores a uma hipótese fundamental. E se o problema não for a terapia em si, mas as configurações, a eficácia pode depender totalmente de achar os parâmetros certos? Então, como se encontra esse tal sinal perfeito? Com um experimento muito bem desenhado. O método foi bem sistemático. 30 voluntários saudáveis participaram. Lá dentro do aparelho de ressonância, eles receberam estímulos em 4 frequências diferentes: 2, 10, 25 e 100 Hz. A ordem foi aleatória para não ter nenhum tipo de viés, e o tempo todo a máquina registrava exatamente como o tronco cerebral respondia. Para ter certeza de que os efeitos eram reais, tudo foi comparado com um controle, uma estimulação fake, sem corrente elétrica. E isso nos leva à pergunta de $1 milhão. Com todas essas variáveis controladas, será que os dados iam mostrar um vencedor claro? Qual dessas frequências conseguiria se comunicar de forma mais eficaz com o cérebro? E a resposta, pessoal, foi surpreendentemente clara. Os dados de imagem do cérebro contaram uma história muito, mas muito convincente. E o resultado visual é de cair o queixo. À esquerda, a gente vê a resposta do cérebro à estimulação de 25 Hz. Ok, tem alguma ativação. Mas agora, olha para a direita. Essa é a resposta a 100 Hz. As áreas em amarelo e vermelho que mostram forte atividade neural são muito maiores, muito mais intensas. A imagem por si só já grita que 100 Hz está fazendo algo bem diferente. E se a imagem deixou dúvidas, os números acabam com elas. Este gráfico mostra uma medida da força e da área da resposta cerebral. O ponto principal é que a barra de 100 Hz simplesmente dispara, deixa todas as outras para trás. Em termos estatísticos, a resposta a 100 Hz foi muito mais forte que a de todas as outras frequências. Não foi uma diferença pequena, foi um resultado dominante. A conclusão, portanto, é direta e poderosa. A frequência de 100 Hz foi a que gerou a resposta mais forte, mais robusta no tronco cerebral, que é, lembrem-se, a porta de entrada do nervo vago no cérebro. Ok, uma resposta mais forte é legal. Mas e daí? Por que isso importa? O que essa ativação toda em 100 Hz realmente significa para o potencial terapêutico? A principal razão é uma estrutura chamada núcleo do trato solitário, ou NTS. Pense nele como a estação de ancoragem principal, onde os sinais do nervo vago chegam no cérebro. A ativação super forte que a gente viu em 100 Hz aconteceu precisamente nessa área crítica. E quando se estimula o NTS de forma mais eficaz, abre-se uma porta para influenciar toda uma cascata de outras redes cerebrais super importantes. E isso nos leva a outras áreas. Por exemplo, a estimulação de 10 Hz também ativou com força a substância cinzenta periaquedutal. Essa é uma região do cérebro super conhecida pelo seu papel central em modular a dor. Uma ativação mais forte aqui sugere porque 100 Hz pode ser uma frequência muito mais eficiente para terapias de controle da dor. Mas não para por aí. As respostas também foram bem maiores em outras 2 áreas vitais, o locus coruleus e os núcleos da RAF. Pense nessas áreas como as fábricas de neurotransmissores como a noradrenalina e a serotonina.
que são essenciais para regular nosso humor, nosso estado de alerta e a resposta ao estresse. Então, resumindo a ópera, ao enviar um sinal mais forte e mais claro com 100 Hz, a terapia não está só batendo na porta de entrada, ela está engajando de forma muito mais robusta os centros do cérebro que regulam a dor, o humor e as funções do nosso corpo. Isso explica por que achar a frequência certa é a chave para otimizar os tratamentos e por que 100 Hz se mostrou tão superior. Essa descoberta não é só um resultado interessante de laboratório. Ela aponta para um futuro onde a gente pode ajustar com precisão essas terapias de neuromodulação para ter o máximo de eficácia. Para fechar, nada melhor que as palavras dos próprios pesquisadores. Eles concluem que a frequência tem um efeito considerável e que 100 Hz provoca a ativação mais robusta. É uma declaração muito clara que pode ajudar a padronizar e melhorar os tratamentos que usam essa tecnologia no futuro. Isso nos deixa com uma perspectiva bem animadora. Saber que 100 Hz é uma frequência altamente eficaz dá um ponto de partida muito sólido. Como será que isso pode acelerar o desenvolvimento de tratamentos não invasivos mais eficientes para tantas condições, da dor crônica à depressão? Parece que a sintonia perfeita pode finalmente ter sido encontrada.